Recentemente viralizou um vídeo de um padre falando contra a distribuição do Grande Conflito. Ele até manda queimar exemplares do livro. Como nós devemos reagir a isso? Será que realmente a mensagem do livro é uma mensagem anticatólica? Você está no canal Todavia, aqui a gente fala de fé e assuntos contemporâneos. E sempre que possível a gente comenta alguns assuntos que são importantes. Esse vídeo já era para ter saído na semana passada, mas digamos que eu tive um pequeno contratempo. Você pode perceber que até o lugar do vídeo mudou, mas o nosso conteúdo e o nosso compromisso aqui é com a verdade da palavra de Deus, isso não vai mudar. Falando sobre o assunto, você já deve ter visto esse vídeo, vou colocar alguns trechos dele aqui, em que um padre fala a respeito da visita que recebeu de alguns pastores, uma visita muito amistosa, e ali, durante a visita, ele recebe exemplares do livro missionário desse ano, O Grande Conflito, escrito por Ellen White. Mas, ao se deparar com o livro, ao ler o material que ele recebeu, ele começa então a se sentir muito ofendido, porque, segundo ele, aquela era uma leitura anticatólica, contra os valores católicos. Assista aí o que ele diz. E quando eu fui olhar, ler esse livro com calma, com paciência, é uma ofensa eles terem me entregue este livro. Não é um livro para falar de Jesus, simplesmente. Não é um livro para bons ensinamentos. É um livro, desde o começo até o fim, de ataques diretos à nossa fé católica e à Igreja Católica. O meu já queimei, viu? Se você recebeu, pode queimar também. E aí, a avaliação do padre está correta? Será que um dos livros principais da Igreja Adventista é de fato um livro anticatólico? Olha que não é pouca gente que pensa nisso. Afinal, Reinhard Brusman, um adventista progressista, já criticou a postura que os adventistas em geral têm em relação aos católicos, e ele fez isso na tese de doutorado dele. Inclusive, eu já citei Reinhard Brusman num vídeo que vai aparecer aqui. Esse camarada, de fato, tem algumas opiniões bastante divergentes da opinião que os adventistas mantêm em muitos aspectos. E muitos outros adventistas pensam de forma exatamente parecida, que nós deveríamos ser menos arrogantes. E isso tem também que ver com a ideia de remanescente. Para alguns, ser o remanescente, identificar-se com isso, seria uma postura de triunfalismo. E nesse outro vídeo aqui eu falo um pouquinho sobre o que realmente a Igreja Adventista entende quando afirma ser o remanescente da profecia. O importante em tudo isso é refletirmos. A mensagem adventista é ou não é anticatólica? Eu preciso dizer que os adventistas não têm nenhum ódio contra ninguém, nenhuma pessoa, seja ela cristã ou não. A nossa mensagem é uma mensagem de amor, uma mensagem de salvação, uma mensagem ancorada no próprio Evangelho. É justamente a compreensão bíblica que leva os adventistas a se sentirem devedores de todas as pessoas e a quererem compartilhar o Evangelho que um dia os transformou. Então, todas as pessoas católicas, evangélicos, budistas, shintoístas, espíritas, são alvos do supremo amor de Deus e, portanto, são encaradas pelos adventistas como parte da sua missão. Nós devemos amar, servir e levar a nossa mensagem para essas pessoas. Agora, eu posso amar alguém e discordar dessa pessoa, discordar das suas decisões. Mesmo na experiência humana, muitas vezes um pai pode discordar de seu filho, das decisões, dos caminhos que ele escolheu, mas sem deixar de amá-lo. O amor não me leva a concordar com tudo que a outra pessoa diz ou pratica. E amar as pessoas de outras religiões não significa concordar com as suas crenças. Mesmo porque a Bíblia identifica algumas crenças como sendo perniciosas, enganosas, fundamentadas em princípios diferentes daqueles que ela própria apresenta. E a palavra de Deus não tem assim muitos pudores identificar essas crenças divergentes como parte do engano de Satanás. E os adventistas encaram a sua missão como identificar o erro dessa época, aquilo que a Bíblia chama de o vinho de Babilônia. As doutrinas erradas têm que ser desmascaradas pela pregação da pura palavra de Deus. E é nesse sentido que o Grande Conflito foi escrito, justamente como diz o título da obra, para desmascarar Satanás, os seus enganos, como ele atua no meio das pessoas, como ele tem usado agentes para confundir
a maior parte da população e levá-las para longe da vontade de Deus. Ao mesmo tempo, Deus também coloca em ação, em cada época, agentes para despertar as pessoas para a sua verdade. Então, essa contraposição de erro e verdade faz parte do roteiro principal de O Grande Conflito. Aliás, se você ficou curioso para entender um pouco mais da avaliação do sistema católico à luz das profecias, eu recomendo que você assista a esse vídeo, onde eu explico um pouco mais sobre esse assunto. Aqui você vai entender, à luz das Escrituras, o que de fato o pensamento católico representa. E eu estou me referindo aqui ao sistema, não às pessoas que fazem parte dele. Porque as pessoas são as mesmas. Há pessoas sinceras e dedicadas, há pessoas que estão apenas ali por estar, há pessoas que se fazem passar por religiosas, e isso em cada igreja ou em cada religião. Quando a gente trata de comprometimento, as pessoas são as mesmas em cada igreja. Há pessoas comprometidas e há pessoas menos comprometidas. Mas a avaliação aqui diz respeito ao sistema religioso. Não dá para acreditar que todas as religiões são boas, porque elas são muito divergentes. Não dá para acreditar que todas estejam certas, porque elas apontam para direções opostas. São caminhos muito diferentes. E no meio dessa confusão toda, para saber o que está certo e o que está errado, o árbitro tem que ser a palavra de Deus. Por isso eu recomendo que vocês não apenas leiam O Grande Conflito, mas que você estude esse livro. E se você é um adventista do sétimo dia, não tenha medo de dizer abertamente no que você crê. O mundo precisa hoje de pessoas que corajosa e decididamente apresentem a verdade de Deus sem medo das consequências. Porque afinal, as consequências estão nas mãos de Deus. Quero ouvir você, o que você pensa sobre isso, qual a sua opinião sobre esse assunto. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal e Deus abençoe você. Down through the ages, past the kingdoms four, where are we standing? Look the way marks o'er. Look for the way marks, the great prophetic way marks, down through the ages.